Olá, mais um vídeo sobre eleição e predestinação. Desta feita eu quero tecer comentários sobre a passagem de Romanos capítulo 8, versos 28 a 30. Eu entendo o seguinte, nesta passagem aqui o apóstolo Paulo não se refere aos gentios, ele está fazendo uma referência aos judeus. E está escrito o seguinte, os versos, vou ler aqui, tenho agora um púlpito improvisado aqui. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Verso 29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, verso 30, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, como eu disse, esta passagem se refere aos judeus e não aos gentios. Vejamos, no verso 28, Deus diz que muitos ou aqueles que são chamados por seu decreto. Bom, que decreto é este? Eu entendo que esse decreto é o decreto da eleição de Abraão, Isaac e Jacó. Esse decreto do chamado de Deus, da eleição de Deus, Abraão, Isaac e Jacó. A eleição individual, elegeu Abraão, depois elegeu a Isaac e depois elegeu Jacó, cujo nome foi trocado para Israel. Então esse decreto, os que dantes conheceu, pelo seu decreto, Deus os chamou. Então esse decreto é o decreto da eleição. Eleição individual, Abraão, Isaac, Jacó. Depois não há mais eleição individual, sim, todos os que nascem filhos de Israel são eleitos. São eleitos em quem? Em Jacó. Jacó é o eleito, os filhos dele também são eleitos nele. Então a eleição é o decreto da eleição. Bom, os que dantes conheceu, esse advérbio aí se refere aos filhos de Israel. Deus os conheceu, então Deus os chamou e estes foram predestinados. Por que eu posso dizer que esta passagem se refere aos judeus e não aos gentios? Porque é o seguinte, no verso 29 está escrito assim, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Bom, Filho é Jesus, o eleito de Deus. Bom, se chamou estas pessoas para que essas pessoas fossem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que o Filho fosse o primogênito entre muitos irmãos, então o Filho é Jesus, Filho de Deus. E os irmãos de Jesus, de quem será o primogênito, são os judeus, os filhos de Israel, os eleitos. Então Jesus é o irmão primogênito dos judeus. Os judeus são irmãos de Jesus por nascimento carnal. Muito bem, então eu posso depreender que estes que Deus conheceu e chamou por seu decreto são os judeus, porque deles sairia o Messias, o primogênito. Só pode ser os judeus, os eleitos mencionados aqui, aqueles que são predestinados. Muito bem, e os gentios? Onde eles ficam, onde entram nessa história? Bom, os gentios entraram pelo processo de enxertia, foram enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo. Por que isso aconteceu? Porque os ramos foram cortados. Os judeus
não receberam o Messias que veio para eles. Os judeus rejeitaram o seu irmão primogênito, seu irmão que era antes deles. É o primogênito, o primeiro. Existiu na eternidade, foi eleito por Deus na eternidade. Ele veio, é o irmão mais velho, mais velho em certo sentido, né? Porque Jesus existe antes de Abraão. Antes que Abraão existisse, eu sou, ele falou. Então Jesus existia na eternidade. E os judeus rejeitaram, e por isso caíram. São os ramos que foram cortados, que foram quebrados, em cujo lugar os gentios entraram, são enxertados. Também podem alcançar as bênçãos prometidas aos judeus, as bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e Jacó. Os gentios também estavam ali pela promessa em ti, quando Deus disse a Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então os gentios entram no processo da eleição também. Quando? Quando são enxertados na oliveira verdadeira, passando a crer em Cristo. Os gentios não são também eleitos individualmente, mas eles entram na eleição de Deus em Cristo Jesus. Jesus é o eleito. Estando em Cristo Jesus, nele os gentios também podem ser eleitos, mas desde que creiam em Cristo e o recebam como seu Salvador. E, de certa forma, até permitem que Jesus os aceite. É Jesus que vai aceitar. Os judeus e gentios têm que entrar agora neste processo de crer em Cristo e de serem servos de Cristo. E neles são eleitos. Não há eleição individual. A eleição individual é Abraão, Isaque e Jacó. É para eles a eleição individual. Mas depois de Israel, eleição por nascimento. E em Cristo Jesus, a eleição pelo novo nascimento. Pelo novo nascimento. Em Cristo somos eleitos. Por quê? Porque Cristo é eleito. Não é porque fomos eleitos individualmente, mas porque estando em Cristo, nós somos eleitos também, porque Ele é o eleito. Porque Israel era eleito, quem nascia por processo de descendência, quem nascia da linhagem de Israel, era um eleito, mas em Israel, não eleito individualmente. Ele foi eleito individualmente. Então Jesus eleito individualmente, Isaías 42:2, eis o meu servo eleito. Então Jesus eleito de Deus antes da fundação do mundo. E quem está em Jesus também está eleito. Então, esses versos que eu mencionei são aplicados aos judeus. Então, se há eleição individual, como alguém diz, eu fui eleito individualmente, então, somente os judeus. Os gentios entram por misericórdia e graça, porque os judeus deixaram de crer. Paulo fala isso, os ramos foram cortados e os gentios enxertados. Então, os gentios têm que estar em Cristo. Todos devem aceitar a Jesus, né? Aquele que aceita a Cristo dos gentios é eleito em Cristo Jesus, porque ele é o eleito. Não é eleito individualmente, não. Então tem que aceitar a Cristo, aí entra o processo de aceitar, de ir a Cristo, de buscar. Cristo chama, o Evangelho chama, nós temos que pregar. O chamamento é esse, Deus está chamando por meio do Evangelho. Vamos pregar, vamos anunciar para que as pessoas aceitem a Cristo, os gentios, e entrem na eleição de Deus. Mas em quem? Em Cristo, porque Ele é o eleito. E temos que, uma vez estando em Cristo, temos que lutar, batalhar, evitar o pecado, santificar a nossa vida, conforme a Bíblia fala, é algo que depende de nós, buscar a santificação. Vou atrás de Cristo, a fonte já está jorrando, o Evangelho está aí, a bênção está aí, então eu tenho que ir à fonte agora, é a minha parte. Deus já fez o que Ele devia fazer, eu devo entrar na eleição, aceitar a Cristo e entrar na eleição de Deus, e assim permanecer até o fim, como diz o apóstolo Paulo, até o fim, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho que lutar até o fim para garantir a minha salvação. Se eu deixar de Cristo, então deixo de estar nele. Deixando de estar nele, também deixo a eleição, porque sou eleito nele. A pessoa é eleita em Cristo e não individualmente. A eleição não garante salvação para ninguém, senão todos os judeus teriam sido salvos. Eram eleitos e muitos morreram em seus pecados.
Esta é a minha consideração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.